E aí, meu povo querido, voltamos para a nossa última aula de derivada da função composta, tá? Se liga. Eu tinha apresentado para vocês 5 exemplos, estão aqui. Eu já resolvi 2 deles, falta apenas 3 e vamos que vamos. Terceiro exemplo, eu tenho a função f. Essa função f, ela diretamente ela não é uma composta, mas de forma maior, ela antes de mais nada é um quociente. Tá? É uma função seno de 4x, que aqui sim é uma composição, um numerador, sobre uma soma que também tem uma outra composição de uma função potência. Então aqui tem várias coisinhas para a gente se divertir. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Enxerga a maior situação, que é o quociente. Qual é a derivada do quociente? Lembrem para mim, se eu tenho uma função f por uma função g, qual é a derivada do quociente? A derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira função vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado, beleza? Então, qual vai ser essa derivada da função x? É a derivada da primeira, vamos armar para não errar, derivada de seno de 4x vezes a segunda, que é a de baixo, x mais a raiz de x ao quadrado menos 3x, menos a primeira função, que é o seno do 4x, vezes a derivada dessa. Eu não estou calculando a derivada ainda, estou armando para que a gente possa, para que a gente não possa errar, tá? Que a gente não erre, na verdade, tá? Faltou sobre a de baixo, a segunda, que eu chamo de segunda, ao quadrado. Beleza, agora eu vou passar resolvendo. Se liga, meu povo. Então, qual a derivada da primeira? É a derivada de uma função composta. Quem foi composto com quem? Eu joguei o 4x na função seno. Então, a última coisa é derivada primeiro, que é a função seno. Qual é a derivada da função seno? Cosseno. Cosseno da minha função. Vezes a derivada que está dentro. Ou seja, a derivada de 4x, quem é? 4. Tudo isso vezes a segunda, menos a primeira função, que é seno de 4x, vezes a derivada da segunda. A segunda é uma soma. A soma eu derivo como? Derivo a primeira parcela, derivo todas as parcelas. Aqui só tem duas, derivo a primeira parcela e derivo a segunda parcela. Quando eu derivar, se é uma soma e as parcelas vão resultar ainda em derivadas não nulas, ou seja, vão resultar em duas derivadas, eu tenho que colocar esse resultado entre parênteses. Derivada da primeira, 1 mais. Derivada disso aqui é uma composição. É x ao quadrado menos 3x elevado a meio, que é uma raiz quadrada. Eu desço o meio vezes. Mantenho essa base, essa função que eu coloquei dentro, elevado a e menos 1, a menos meio. Só para lembrar, isso aqui é e elevado a meio, ok? Então estou descendo o meio, multiplicando por e elevado ao expoente menos 1, função potência. Vezes a derivada interna. Qual é a derivada interna? 2x menos 3. Não esquece dos parênteses. Outro parênteses sobre... É só repetir o denominador. X mais x ao quadrado menos 3x elevado ao quadrado. E, finalmente, f de x será quem? Arrumando, aqui só preciso arrumar, tá? Vou passar esse 4 para frente. 4 cosseno de x. X mais a raiz de x ao quadrado menos 3x. Vou deixar esse aqui. Não adianta multiplicar, não. Aqui não simplifica nada. 1. Isso negativo eu vou descer. Vai ficar esse em cima. 1 mais 2x menos 3 sobre... O 2 está lá embaixo. Vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x. Tudo isso sobre... Está igual aqui, porque f de x é igual àquilo. Não é o igual lá em cima, não. Apesar de que eu coloquei aqui, mas consertando. Sobre 1 mais raiz de x ao quadrado menos 3x. Essa é a resposta da derivada do exemplo 3. Beleza? Continuando. Então, pessoal,
Continuando aqui, agora a gente vai para o exemplo 4, tá? O exemplo 4, no exemplo 4 eu tenho uma função soma com 3 parcelas. Então, o que é que eu devo fazer para determinar a derivada dessa função soma? Calcular simplesmente a derivada de cada uma das parcelas. A derivada dessa primeira parcela, que é uma função simples de potência, a derivada da segunda parcela, que é uma função produto, e a derivada da terceira, que é uma função composta. Na segunda parcela também tem uma função composta, na verdade a primeira também, porque é uma função potência. Toda função potência é uma função composta, tá? Mas enfim, se liga. Ó, eu quero calcular essa derivada. F' de x será a derivada de cada parcela. Eu vou armar isso daqui para você, só para indicar, vai ser a derivada dessa mais a derivada dessa mais, ou melhor, menos a derivada daquela secante ali elevada ao quadrado. Aqui é a raiz de x menos 3x. Pronto. Não preciso ficar arrumando, eu posso já ir direto arrumando só para que vocês compreendam bem a ideia. Derivada dessa função então será, qual é a derivada da função potência 5x ao quadrado, desce o 2, 10x, subtrai esse expoente por 1. Mas, aqui é a derivada de um produto, são aqueles 4 termos, né? Derivada do produto, eu tenho a f vezes a g de x, a derivada disso é o quê? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, beleza? Aqui eu tenho que me preocupar, ó, já que eu derivo esse par aqui, esse produto, que tem 2 parcelas, mas é um termo só, e abrem 2 em uma soma, eu tenho que me preocupar se tem um menos ou mais na frente. Nesse caso tem mais, então quando eu fizer jogo de sinal, mantenho o sinal que gera aqui dentro. Se tivesse um menos, seria o oposto dos sinais que vão aparecer aqui dentro. Então, muito cuidado quando estiver calculando a derivada do produto e ao olhar para o sinal que está na frente do termo, tá? Se for negativo, se preocupe em fazer o jogo de sinal direitinho. Então, se liga. Mas, aqui eu não vou precisar fazer jogo de sinal, já vou colocar a resposta direto. Esse raiz de x significa o quê? X elevado a meio. Qual é a derivada disso aqui? Desce meio, x elevado a meio menos 1 menos meio, vezes a segunda, tá? Como tá ali, mais a primeira, que é a raiz de x, vezes a derivada da segunda. O que é que eu tenho para a segunda? Eu tenho a composição de um cosseno com um 3x. Eu joguei o 3x aqui no cosseno e compus. Então, eu derivo ela toda, mantendo a 3x dentro. Qual é a derivada dela toda? Ou seja, a derivada do cosseno menos seno de 3x. E multiplico pela derivada interna. Aqui entrou. Qual é a derivada de 3x? 3, tá? A mesma coisa eu vou me preocupar aqui nessa situação. Nessa situação eu tenho quantas funções compostas? Eu tenho uma potência, então eu tenho algo desse tipo, x ao quadrado. Aí eu tenho uma secante que eu joguei aqui no x para ficar x ao quadrado. E nessa secante eu joguei isso aqui, essa subtração. Raiz cúbica de x menos 3x. Então, eu peguei isso, joguei no arco da secante, aí peguei o pacote todo da secante, elevei ao quadrado. Qual é a primeira derivada que eu calculo? A última composição que foi feita, tá? No caso é o x ao quadrado. Então, derivada disso, desse quadrado, eu desço o 2 e considero o expoente subtraído lá em cima, né? Por uma unidade. 2 secante disso aqui. Beleza? Vezes, vou continuar aqui porque não vai caber. Vezes a derivada da segunda composição. Eu tinha feito isso como última coisa, potência, mas antes eu tenho a secante, que foi jogada aqui. Claro que essa secante já vem com esse arco. Então, qual é a derivada dessa secante? É ela mesma, secante da raiz cúbica de x menos 3x, vezes a tangente, tá?
desse mesmo arco. Vezes a última coisa que eu fiz. Qual é a última coisa que eu fiz? Ou melhor, a primeira composição que eu fiz, que é a última função a considerar, tá? Nesse caso, é a subtração raiz cúbica de x menos 3x. Então, qual é a derivada disso aqui? Eu desço 1/3, porque raiz cúbica é o quê? X elevado a 1/3. Subtrai 1/3, uma unidade, 1/3 menos 1, menos 2/3, menos derivada de 3x, menos 3. Beleza? Agora eu vou dar uma arrumadinha e obter a minha derivada final. A derivada disso aqui será o quê? Repete o 10x, só deixando mais bonitinho. Isso vai para baixo, fica o que em cima? O cosseno. Cosseno de 3x sobre 2 raiz quadrada de x, porque vai para cá x elevado a meio. Aqui, menos, todo mundo está em cima, permanece, só vou mudar a ordem aqui para ficar bonitinho. 3 raiz de x seno de 3x, tá? Aqui eu observo que eu tenho secante, tudo vezes, né? Pela regra da função composta, derivada da função composta. Então, secante, aí apareceu de novo secante, a mesma secante, o mesmo arco. Eu posso escrever colocando menos 2 secante ao quadrado, que é ele vezes ele. Secante ao quadrado da raiz cúbica disso aqui, vezes a tangente também da raiz cúbica de x menos 3x, vezes, arrumando um pouquinho isso aqui, 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado menos 3. Pronto. Isso é a derivada que eu estava procurando dessa soma daqui, beleza? Eu vou parar a nossa aula aqui. No próximo momento, na próxima aula, eu vou finalizar o último exemplo, vou trazer a regra da cadeia para vocês e fechar a derivada da função composta. Curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal se não fez isso aí, ok? Abração!